E aí, falando do Cristiano Ronaldo mais especificamente, porque também ele entra um pouco nessa conta, né? O Cristiano perdeu um pênalti, já tinha ido muito mal no jogo contra a Dinamarca no primeiro jogo, inclusive falou isso, que não jogou nada, né? Na coletiva prévia desse segundo jogo, e depois perdeu um pênalti logo no início da partida, ele sofreu o pênalti e perdeu o pênalti, perdeu alguns gols, e depois no segundo tempo ele fez um gol, que no rebote a bola na trave, foi um gol difícil, porque a bola já está escapando ali, não tem ângulo, ele consegue finalizar e fazer um gol importante, mas a sensação no geral do Cristiano Ronaldo contra a Dinamarca é mais negativa do que positiva, né? Entretanto, eu também acho que se gera uma polêmica muito grande, que na minha visão não existe tanto, que é o Gonçalo Ramos no lugar do Cristiano Ronaldo. Hoje o Gonçalo Ramos é reserva do Paris Saint-Germain, e no momento que eu achar que o Gonçalo Ramos está jogando o fino da bola no seu time e que merece a titularidade, eu vou defender a titularidade do Gonçalo Ramos. Se é junto com o Cristiano Ronaldo ou não, aí é uma outra coisa. Mas, até esse momento, o Cristiano Ronaldo continua e segue sendo o titular indiscutível de Portugal. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que pensa que ele prejudica a equipe, tem gente que pensa que ele não joga nada. Eu já penso de uma forma totalmente diferente. O que você não pode pensar é o seguinte: a falta de fome. O Cristiano Ronaldo tem muita fome para um cara que tem 40 anos. Diferentemente, por exemplo, do seu Rafael Leão, que cada vez mais vai entrando na sombra de um jogador individualista, de um jogador que em grandes momentos não aparece e que parece que joga muito mais para ele do que para o coletivo. Tem talento? Sobra. Jogadoraço. Mas, se continuar nesse ritmo na carreira, vai ficar para a história como um jogador muito, muito bom, que não deu certo. Clarinha, não sei se tu conseguiu assistir algum dos jogos dessa eliminatória. Eu também não, porque eu foquei em Espanha e Holanda, cada um ficou com o seu nessa rodada. Foi tudo memorário, né? Foi tudo junto, né? Exatamente. Mas eu não sei se tu tem a mesma sensação que eu, Clarinha, que parece que o Cristiano Ronaldo, ele, enquanto ele estiver jogando, ele vai atrair tudo para ele. Ele vai atrair o bom quando ele entra e resolve, o bom quando ele entra e marca, o bom quando ele tá ali e é o cara que mostra fome, que mesmo do banco de reservas movimenta os caras e tal. E que quando ele não aparece como ele costumava aparecer, também as porradas vão para cima dele, né? Então, meio que, talvez, e só talvez, a gente sempre coloque tudo na conta do Cristiano, mas colocando tudo na conta do Cristiano, a gente está deixando de colocar na conta dos demais, que era um pouquinho o que o Caçada trazia. Cadê o Rafael Leão? Como na Eurocopa a gente falou, aqui nesse programa a gente falou muito do Bruno Fernandes e do Bernardo Silva, que não apareceram na Eurocopa. E a conta também é para o Cristiano. Então o Cristiano, por ele ser o Cristiano, ele atrai tudo para ele, mas tem mais gente dentro da seleção portuguesa que já deveria ter dado esse passe e não deu. Eu acho que no fim das contas essa seleção portuguesa tem um talento absurdo. Então a gente fica querendo mais da individualidade, por exemplo, o talento do Rafael Leão, o talento do Bernardo Silva, o talento desse ou daquilo de forma individual. E acho que, claro, precisam ser cobrados individualmente. Eu acho que tem alguns que precisam ser mais cobrados do que outros, como, por exemplo, para mim é o caso do Rafael Leão, porque é algo muito parecido com o que acontece no clube dele. Então, não é que ele faz isso apenas, assim, que é uma característica apenas na seleção portuguesa. Eu acho que existem casos e casos. Mas o que mais me incomoda nessa seleção é o coletivo. Porque é para ser uma seleção coletivamente muito melhor. Porque tem peças para isso. Então, por mais que a gente sempre tenha o foco no que o Cristiano Ronaldo faz, seja para o bem ou para o mal, me incomoda o coletivo dessa seleção. E aí, claro, tem várias questões. Eu acho que uma delas, inclusive, e eu não sou do time que acha que o Cristiano Ronaldo não deve ser convocado, não deve fazer parte, já foi o tempo do Cristiano Ronaldo. Só que me incomoda o papel que ele tem. Porque eu acho que ele é tão grande que ele deveria saber o momento de estar, de ser, né, por exemplo, de não ser o titular, de ser o cara que vem do banco, de ser o cara que ajuda essa seleção a fazer essa transição sem ele. E me incomoda que ele também não tenha esse papel e que não tenha um direcionamento para isso, né, Caçada? Porque a sensação que a gente tem é que quando ele tiver e ele está fisicamente, ele vai ser titular, ele vai ser o cara.
E me incomoda que isso talvez atrapalhe essa virada de chave, porque o Cristiano Ronaldo não vai durar mais 5 anos, mais 4 anos, mais 3 anos. E essa seleção tem condição de ser melhor coletivamente. Tem muita condição. Ontem ele sai por cansaço. Cara, ele tem 40 anos, as pessoas estão esquecendo, assim. Pois é normal que um cara de 40 anos já não renda o que rendia aos 32, ou no caso dele até aos 35, 36, 37. É normal. Eu também concordo que se tiver, assim, que em determinados momentos ele não pode ser intocável. Eu acho que ele tem que ser o titular, mas que ele pode sair, por exemplo, aos 70, 75, se você tem um jogador que vai entrar mais, como dizem aqui em Portugal, mais fresco no jogo, né? E vai conseguir movimentar mais que ele, dar mais opção, e bons jogadores, né? Porque o Gonçalo Ramos, para mim, é bom jogador. Ainda não acho que a gente esteja num nível de uma discussão como rolou na Copa do Mundo, quando o Gonçalo fez um hat-trick contra a Suíça. Era impossível você tirar o Gonçalo para colocar o Cristiano Ronaldo nas quartas, porque, pô, nas oitavas de final o cara me mete um hat-trick, você tira ele do jogo. É uma faca de 2 gumes aí, que complexo. Mas eu acho que nesse momento não é uma discussão se o Cristiano Ronaldo deve ser ou não titular, na minha visão, tá? O ponto é, realmente, em alguns momentos, ele tem que ceder o espaço. E ontem me pareceu nítido, assim, que toda vez que a câmera... E ele sabe que a câmera vai nele, né? No meio, no início, no final. Ele estava torcendo, como um torcedor para a seleção. Porque se ele faz uma careta, se ele abaixa o olho, se ele vira o lado, se ele vira para o outro, é o Cristiano Ronaldo. Vai repercutir de uma forma... o Cristiano Ronaldo não estava torcendo pela seleção. Se o Gonçalo Ramos faz o gol e ele não comemora... já vão falar que ele, sabe, tem inveja do cara. Então, assim, tudo que ele fizer vai ser maximizado. A Tati tem razão nisso. O ponto é que eu acho uma boa discussão, tá? Tem gente que acha que o Cristiano Ronaldo, a forma com que ele joga, como ele joga, atrapalha a seleção. Eu respeito isso. Agora, não dá para entrar naquele negócio de já não presta, já não serve. Isso aí é falácia, né? Tanto que outro dia ele fez um gol de bicicleta no Estádio da Luz. Superficial. No Estádio do Dragão, perdão. Então, assim, é isso. Quando vai muito bem, vai ser elogiado na potência máxima. Quando vai muito mal, vai ser criticado na potência máxima. E o Cristiano vai ser titular, eu aposto, nesse quadrangular final aí da Nations League contra a Alemanha. Vai estar ele lá de novo, porque é o Cristiano e continua tendo, como disse o Quesada, e para mim também, essa condição de ainda ser o cara que muito provavelmente tem a maior capacidade de poder finalizar bem se a bola sobrar na área para alguém.